É outro nível. Uma pergunta que chegou aqui. Marcelo, como você vê a questão... Você começou a advogar, então, faz 28 anos. Né? Isso. Como é que você vê essa diferença de hoje para cá? Como é que você está vendo o mercado de trabalho hoje? Como é que você vê? Mudou muito? Como é que você está vendo isso? Mudou demais, né, Thomas? Hoje... Vai fazer um corte. Como é que está o mercado da advocacia hoje? O mercado da advocacia hoje está muito disputado. E hoje, em virtude, sobretudo, do nosso país, tem muitos cursos de ensino jurídicos. Nossa cidade, né, tem 2 faculdades de direito. Então, a gente forma a cada semestre muita gente. Então, nós temos muitos profissionais. E hoje, a peculiaridade de qualquer profissão, e a do direito não é diferente, é a questão da inteligência artificial, é a questão da pessoa que está formando se inteirar desses meios de internet, né? Então, hoje... Essas novidades, né? Essas novidades que hoje são ferramentas que, se a pessoa não souber manusear, né? Você pega hoje aí rede social, você vê dezenas de advogados dando aula, fazendo cursos e até às vezes fazendo propaganda, né, pela internet. Coisa que está sendo regulamentada, inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, que advogado não pode fazer propaganda, né, muito menos internet. Mas, enfim, o que a gente vê hoje, que essa questão da advocacia, né, quem estiver formando hoje, se não estiver interagindo com a questão social, né, de rede social, não estiver alinhado com essa questão de internet mesmo, hoje não tem mais petição de papel, né? Todo mundo sabe, né? Hoje é tudo online. Então tem que estar ligado com essas coisas, né? E além dos outros fatores que a advocacia sempre vai ter, né? A questão da credibilidade, estudar qualquer profissão. Você fala, mas o cara que forma em direito vai estudar a vida inteira. Mas isso serve praticamente para toda que é profissão. Então, o cara que formar em direito, que querer ter sucesso na profissão, primeira coisa, tem que ter paciência. Que direito, advocacia não é um curso que te dá um retorno imediato que você se forma, né? Segundo, ter credibilidade, estudar e estar conectado com essa questão de mídia. Né? Pode abrir a câmera? Mas então assim, Marcelo, só para entender aqui o contexto da pergunta. Então você acha assim, não dá para comparar quando você começou com agora? Você acha que não dá para comparar também o mercado? Não. Mudou muito? Não, o mercado hoje ele ainda mais com a questão do direito digital, né? Então hoje o mercado de trabalho hoje tem muita faculdade, né? Mudou, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, quando eu cheguei aqui em Cáceres... Tinha só o Nemat e o FMT, né? E o NIC. Isso. Quando eu cheguei aqui em Cáceres, quando eu cheguei em Cáceres... Qual que é a sua OAB? Nós tinha a minha OAB 5702A. Hoje nós já estamos em 20 e poucos mil. Não, 30 e poucos já. 30 e poucos? Eu minha é 23, 2017. Olha aí. Hoje já tem 35. A minha é 5.702. Que ano? 97. Não, 98. Que eu 98. 2008, 2018. Então levou 20 anos para chegar a 23 mil. Vai de e agora já mil. tá indo mais rápido, você está dizendo. Porque tá tendo mais, né? Mais jogado. Exatamente. Então, assim... Não dá para comparar. Se você falar que é igual, é mentira. Mentira. Eu cheguei aqui, tinha 30, 40 advogados em Cáceres. Hoje tem 400. Hoje tem 400. Entendi. Né? Então, só que assim, direito é aquela profissão que eu sempre falo. Eu comento sempre com os alunos. Direito é a profissão que você pode pegar o mapa do Brasil, fechar o olho, apontar lá e pum! Nós temos 5.500 e tantos municípios no Brasil. O município que você apontar ali, se você for viver lá da advocacia, você vive. Uhum. Se você tiver credibilidade, tiver paciência, correr atrás, estudar, relacionamento, que é muito importante. Então, se você tiver essas situações, você vai ter sucesso na advocacia. Você está resumindo assim, há uma coisa, na sua opinião, que mandaram a pergunta, estão assistindo e estão conversando comigo aqui. Você está dizendo assim, tem que gostar, não adianta, né? Primeira coisa para a gente ter sucesso, acho que na profissão, a gente tem que gostar, né? A advocacia é mais ainda, né? Mais ainda, né? Porque ela é um sacerdócio. A advocacia é uma coisa que você... E é assim, né? Você como... Né? A advocacia é aquela profissão que você não pode ser acomodado. Uhum. Você não pode ter medo. Né? Não vira, né? Não vira. Melhor fazer concurso, né? A advocacia não é profissão de covardes. Melhor fazer concurso, né? Então vai fazer concurso. Por isso que o direito te abre um leque
muito grande, onde você vai poder ser várias coisas. Que nem eu falo. Ah, o cara não gosta de falar, não gosta, não sei o quê, não pode fazer direito. É muito tímido. Pode. Ele vai trabalhar num escritório, sentado num computador, e não vai falar com ninguém, vai fazer peça. Ah, tem aquele cara que fala bem, não sei o quê. Pode trabalhar na advocacia também. Tem outro que não se relaciona tanto. Pode também, cada um no seu setor. Você está falando assim, o cara para abrir um escritório, ele próprio, para viver de advocacia, ele tem que ser uma pessoa completa, né? Tem que ser uma pessoa que tem um pouquinho de cada dessas coisas para poder desenvolver seu trabalho. É como você falou, ter cliente. Né? Você tem que ter relacionamento. Tem que gostar de se relacionar, de frequentar certos eventos. Não tem jeito se não for assim. Não tem jeito. Não vai ter cliente. Você, por exemplo, já teve muitos clientes assim, meio que você estava no evento, alguém perguntou, sabe quem é Marcelo Warne? Sem dúvida. Dá o cartão. Sem dúvida. No futebol, em alguma festa que eu fui, em algum encontro que eu fui, né? Na praça que fui conversar com alguém. Entendi. Então você acaba... A pessoa que é muito tímida e introvertida, não dá, né? Vai ter que acabar trabalhando, né? Não na advocacia. Não pode ser o frente, né? E também o que te leva, né, é o tempo, você ter credibilidade. As pessoas acabam, quando precisam de advogado, lembrando o teu nome. Então, por isso que você tem que ter paciência. No começo, ninguém vai ficar lembrando do teu nome. No começo, é aquela advocacia de você correr de atrás, de você vender teu peixe, né? Eu sempre falo para os alunos, mas como que eu vou ter cliente? Como que você vai ter cliente? Seja nomeado por alguns processos de graça, vai lá, conversa com o juiz do fórum para te nomear. Tem que tentar, né? Entendeu? Tem que ir para cima. Vai lá na fila da cadeia pública, lá com os familiares e conversa que você está formando. E você faz até de graça para aprender, para pegar nome, vai fazer júri, vai fazer um monte de coisa. Você vai pegando nome. A hora que você pegar o nome, os clientes naturalmente acabam aparecendo no teu escritório. É assim que aconteceu comigo e é com qualquer um. Você fala assim, deixa eu ver aqui. Só uma pergunta. Você está dizendo assim, a advocacia não é uma profissão assim para quem quer que a coisa aconteça do nada para ela, né? Não vai acontecer, né? Não vai acontecer nunca. É correr de atrás, é estudar, é estar tendo bons relacionamentos, entendeu? E é uma profissão maravilhosa. Eu assim, obviamente que meu filho vai fazer o que ele gostar, o que ele quiser fazer. Mas se eu puder orientar ele se ele quiser fazer direito, vai ser muito bem-vindo, porque é uma profissão maravilhosa que abre um leque que você pode trabalhar, você pode ser independente, você pode viver bem, você entendeu? E você pode se realizar. Então, assim, quem aí está nos escutando nesse momento e tem intenção de fazer direito, faça, que é um excelente curso. O nosso curso de Direito da Unemate está aí, um dos melhores cursos do Brasil, né? Ingressa no curso, mas tem muito advogado, o Brasil, o país tem, mas tem espaço para todo mundo. O cara que não é preguiçoso, que é descolado, estudioso, tem bom relacionamento, não tem como não ter sucesso na advocacia. E você também está dizendo o seguinte, é muito do perfil da pessoa. Se a pessoa quer uma vida mais estável, vai fazer concurso. Não adianta, né? É isso que você está dizendo. Se não quer correr muito de atrás, vai fazer concurso, vai fazer outra coisa. Você quer ter uma vida mais estável. Não dá para ser... a advocacia é instável, né? É muito instável, não tem jeito. A vida da gente é uma correria, né? É lógico que, assim, ao longo do tempo, você vai estabilizando, né? No início da minha carreira lá, eu cansava de passar madrugadas em delegacia, atendendo flagrante, sabe? Era aquela loucura. Hoje já é bem menos. Hoje não é assim qualquer caso que eu vou lá atender. Claro. Então a gente... Mas também depois de quantos anos? Né? Entendi. Mas o que você quis dizer quando você falou assim que não é uma coisa imediata? O processo demora, você quer dizer isso? O processo é demorado. Não existe na advocacia isso. Você formar e no mês seguinte, no semestre seguinte, no ano seguinte, você está rico já. Não existe. Se você fizer isso com você é exceção ou aconteceu alguma coisa errada. Ou uma exceção, né? Genial, né? Genial. Porque não é. Agora você vai plantando, e quando você começar a colher, você não para de colher. Então, entendi. assim... Uma pergunta que chegou aqui sobre isso. Você acha que o judiciário brasileiro está muito demorado, Marcelo? Do que começou você 30 anos atrás e agora? Melhorou muito. Melhorou muito. Vixe! Se você pegar o judiciário de 10, 15, 20 anos atrás, era muito mais lento que é hoje. Você pega processos aí com o número do processo lá de 1998, 2001, 2002... Os processos hoje não demoram e nem podem demorar porque tem corregedoria, Conselho Nacional de Justiça. Antes não tinha nada, né? Antes não tinha nada disso. O processo se alongava, prescrevia 20 anos.
né? O direito da pessoa prescrevia, das partes, enfim, isso tinha. Hoje, alguns processos demoram, mas assim, não é como antigamente. Mas por quê? Porque tem muita demanda ainda, né? Agora, o processo demora também, o advogado tem que ficar em cima e o cliente em cima do advogado. Entendi. Né? Não Se você tem se jeito. acomodar, o advogado protocolar o processo e esquecer, você tem que ir lá cobrar a aninha, você tem que ir lá despachar com o juiz, você tem que ir lá cobrar seus direitos, não é a favor. Não é lá, não é só deixar o trem tocar, né? Tocar, vai de atrás, que é um direito teu. Eu sempre falo isso. Lá no meu escritório, eu falo para os advogados que trabalham comigo, sempre, olha, pro cliente isso aqui é a vida dele, então assim, a gente não pode vacilar. E ele precisa ter uma resposta o mais rápido possível do processo. Então vamos correr de atrás. Vamos lá conversar onde está o processo. Dá para despachar, dá para fazer isso. Vamos correr de atrás. O processo anda. Então hoje não tem mais processo demorado como tinha antigamente. Hoje os processos andam mais rápido. Lógico que causas mais complexas, com 7, 8, 10, 20 réus, vai demorar muito mais tempo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, causas simples, rapidão, tem sentença. Entendi. Demora mais que 1, 2 anos. Você está falando que a advocacia não é uma profissão instantânea, né? Não é formar e no outro dia resolver um processo e ganhar dinheiro. Não é assim. De jeito nenhum. É plantar. Entendi. E alguma pergunta aqui. Se na sua visão hoje a advocacia, você vê muitos advogados e você vê um aviltamento de honorários por causa disso. Isso é uma... Só para a pessoa entender aviltamento de honorários, o honorário é o que o advogado recebe, é o salário do advogado. Isso. É quando os advogados abaixam muito o preço porque tem muita concorrência. Pode falar. É uma situação delicada a ser questionada, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, existe uma tabela de honorários onde o advogado não pode cobrar o mínimo abaixo do mínimo que está na tabela. O valor final é quanto ele cobrar, mas o valor mínimo existe lá e não pode cobrar menos que isso. E é uma tabela nacional, né? É uma tabela nacional. Isso. O que gera distorções, né? Que Ponta Grossa é mais rica que Cáceres. Isso. Tipo isso. Cidades, né? Agora, por outro lado também, esses dias eu estava conversando com um colega meu advogado, que a gente às vezes tem que também entender que às vezes a pessoa que está cobrando honorários abaixo do que fala a tabela, às vezes a situação dela faz com que ela cobre isso aí. É correto fazer isso? Não é. Mas é a realidade. Mas é a realidade da pessoa, né? Então, assim, não se pode. Se todos não cobrassem abaixo da tabela, não teria problema nenhum. Como todo mercado. Como né? todo mercado, só que nem todos fazem isso, né? Então, realmente acontece. Não é raro acontecer essa questão de, às vezes, advogados cobrar menos do que estabelece a tabela. E cada caso é um caso, né? Entendi. Uma pergunta aqui. Você vê... Como você faz com seus clientes? Você explica para o seu cliente no começo, sempre é muito sincero que a ação pode demorar. Você vê que muitos clientes não valorizam os seus advogados, muitos clientes não veem que o advogado passa no dia a dia? É outra situação, Thomas, que eu sempre falei e falo para os meus alunos. Gente, sinceridade com o cliente é tudo. O advogado tem que ser sincero com o cliente. Ah, mas se eu for sincero, ele não vai me contratar. Antes ele não te contratar e você sendo sincero, do que você omitir ou até mesmo mentir alguma coisa para o seu cliente e lá na frente ele sair falando mal de você porque você não cumpriu com o que ele falou. Aquele tipo de coisa. Eu que dou aula de penal, por exemplo, jamais um aluno meu vai falar, cadeia, né? Pelo menos eu oriento eles que não façam cadeia, isso. Ah, porque eu vou ter tirado da cadeia tal dia. Não existe isso. Você não pode jamais dizer o dia que você vai tirar o cliente, porque não é você que tem o poder da caneta. Você vai fazer o pedido para o juiz. Quem vai soltar o cara é o juiz. Então você não tem como dizer o dia que o cara vai sair. Então a sinceridade com o cliente te dá credibilidade e depois esse cliente vai te indicar para outras pessoas. Então você tem que explicar para o cliente que o processo é um processo demorado, que você entra, tem o tempo para outra parte contestar, tem o parecer do Ministério Público, né? Às vezes o processo depende de perícia, depende de testemunha, depende de juntar algum documento que demora a chegar. Pode ter recurso, né? Pode ter recurso para instâncias superiores. Então, assim, a sinceridade com o cliente é tudo. Eu, assim, graças a Deus, Thomas, nunca tive problema nenhum com o cliente, porque eu sempre agi dessa forma. Se tiver isso que você está falando, aí diminui muito essa desvalorização do cliente com o advogado, né? Desvalorização, porque você está falando a verdade, o cara te paga certinho, você cumpre com a tua obrigação, ambas as partes. Até porque se ele cobrar, você vai falar, olha, eu avisei que ia demorar, tal, a gente foi sincero. Exatamente. Se você fala alguma coisa diferente, depois ele te cobra, você vai falar o quê para ele, né? Então você tem que ser sincero com o cliente. Certo. Uma pergunta aqui. Você vê que o advento da internet, hoje todos têm acesso à internet, isso faz com que
o cliente já chega para o advogado já com a solução em mão, sabe, achando que já sabe o resultado, e isso desvaloriza a carreira? O que acontece hoje, que o advogado tem que tomar cuidado, por isso que ele tem que ter conhecimento, tem que estudar sobre o que ele vai, Wanderson. sobre o que ele vai atender o cliente, é que o cliente hoje chega no escritório, Com a solução. ele já